Fala moçada, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor João Gabriel, professor de Química, e hoje nós vamos responder essa questãozinha da SpaceX do ano de 2025. Questão muito interessante, ela é meio que interdisciplinar. Os lenços umedecidos são um produto criado na década de 1950 nos Estados Unidos e que, de certa forma, revolucionaram os cuidados de higiene pessoal, especialmente em relação aos bebês e às crianças pequenas. Na composição destes produtos, a água é o componente majoritário, mas também são encontradas diversas outras substâncias como etileno glicol, propileno glicol e esse nome feio aí que tem para vocês, representadas abaixo. Em relação às substâncias citadas, são feitas as seguintes afirmações. Aí vamos aqui comigo. A adição destas substâncias à água deixa a temperatura de congelamento da mistura menor do que a temperatura de congelamento da água pura. Bom, quando ele cita aqui temperatura de congelamento, isso lembra lá um assuntozinho do PSS2 chamado propriedades coligativas. E o nome desse efeito coligativo aqui é crioscopia, beleza? E aí a gente fala assim que nós temos um bizu para você. Como assim, professor? Um bizu para você. Observe que esse acento circunflexo está para cima. E aí, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Observe que a letra C, ela faz referência ao quê? Crioscopia. E crioscopia, para esse bizu, vai ser ponto de fusão ou temperatura de congelamento. Então vamos aqui comigo. O que seria propriedades coligativas? Basicamente, pessoal, quando a gente adiciona um soluto não volátil, há a diminuição ou aumento desses parâmetros, como pressão de vapor, homoscopia, né, crioscopia e ebulioscopia. Aí aqui, como a gente está analisando temperatura de congelamento, quando a gente adiciona um soluto não volátil, tem a tendência a diminuir a temperatura de congelamento. E ele está comparando aqui, basicamente, uma água pura, ou seja, só água, e um outro recipiente, né, ou outros recipientes, contendo água, mais, por exemplo, qualquer uma das outras substâncias que ele citou. Aí, o que ele fala? A adição dessas substâncias à água, ou seja, essas substâncias, elas estão funcionando como um soluto não volátil, beleza? Deixa a temperatura de congelamento da mistura menor do que a temperatura de congelamento da água pura. Perfeito. Porque quando a gente adiciona um soluto não volátil e eles estão funcionando como um soluto não volátil, o que acontece com a temperatura de congelamento? Ela diminui. Então, se diminui, o item 1 está correto. Beleza? 2. O 3,4-terc-butil-fenil-2-metil-propanal possui a menor solubilidade em água em comparação ao etileno glicol e ao propileno glicol. Bom, o nome feio está aqui e ele está comparando com o propileno glicol e etileno glicol. Pessoal, para que uma substância ela seja solúvel em água, lembra que a água ela é polar e ela faz pontes de hidrogênio. Então, é interessante que você coloque alguma substância em contato com a água que também ou seja polar ou pelo menos que tenha estruturas que façam pontes de hidrogênio com a água. Se você for observar, né, a gente não tem nenhuma estrutura aqui que possa fazer, por exemplo, pontes de hidrogênio com a água. Agora, quando a gente compara com o propileno glicol, nós temos a hidroxila, H-FON, e hidroxila H-FON para o etileno glicol. Ou seja, então, possui sim a menor solubilidade em água, porque primeiro, se tu for olhar a parte apolar, que é a cadeia carbônica, ela é grande em relação ao propileno glicol e ao etileno glicol, né? A parte apolar é maior. Outra coisa, não tem aqui pelo menos uma hidroxila, né? Desse nome feio do 3,4-terc butilfenil 2-metilpropanol. Nem hidroxila tem para fazer uma ponte de hidrogênio com a água. Então, sim, né, possui a menor solubilidade comparado às outras substâncias. 3. Devido à presença de grupos hidroxila em sua estrutura, a molécula de etileno glicol não é capaz de estabelecer interações intermoleculares do tipo de ligação de hidrogênio. Falso, né? Aí que é capaz mesmo. Item 4.
Considerando-se uma mesma quantidade de massa, a substância que apresentará maior quantidade de átomos de oxigênio será o propilenoglicol. Espera aí. Propilenoglicol tem 2 oxigênios. O etilenoglicol também tem 2 oxigênios. Pô, tá empatado, não tem um que tenha mais do que o outro em relação de atomicidade. Então, o item 4, falso. 5. A substância 3,4-terquebutilfenil 2-metilpropanal possui 2 isômeros ópticos. Aí a gente lembra lá, como é que a gente faz o cálculo de isômeros ópticos? É IOA é igual a 2 elevado a N, sendo que N é o número de carbono quiral diferente. Se formos observar, nós só temos um único carbono quiral. Professor, esse aqui não é quiral, não? Não, porque aí esse ligante é igual a esse. E para ser carbono quiral, tem que ter 4 ligantes diferentes. Então nós só temos um, beleza? Então aqui fica 2 elevado a 1 é igual a 2. Então nós temos 2 isômeros ópticos. O item 5, correto. Então, gabarito 1, 2 e 5. Gabarito letra C de sacola. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Se você gostou, dê um like aqui, compartilhe com os seus amigos, porque aqui a química acontece.